Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao Pai. Hoje a gente vai terminar a escatologia do livro de Oséias. Vamos dar um largadão, uma puxadinha para a gente terminar esse livro. Eu sei que talvez a qualidade do áudio não fique muito boa, eu não tenho muitos recursos ainda, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Eu acredito que nós seremos aperfeiçoados com esse estudo, com as revelações do profeta de Oséias falando sobre o final dos tempos. Gente, a gente precisa também, eu preciso falar que você que está me acompanhando, saiba que aqueles que estão dispostos a conhecer a palavra de Deus, a se aprofundar nos estudos dos profetas, não apenas uma leitura rasteira, mas quem está disposto a entrar fundo nesse rio da vida, são poucos aqueles. A maioria gosta de ver vídeo motivacional, vídeo de pregadores emotivos, emocionais, que trazem mensagem de prosperidade, de cura. Agora, a palavra rema, a palavra cura realmente está nas profundezas do entendimento das Escrituras, na sabedoria de Deus. Quando Deus, eu acredito que nesses últimos dias, Ele vai liberar um entendimento de plenitude tão profundo de Deus como nunca antes houve na história da humanidade. Lembra, Paulo falava, é uma pena que vocês ainda estão presos aos princípios elementares da doutrina de Deus. Preso no arrependimento de obras mortas, no batismo. Parece que vocês não saem disso. E eu me assusto hoje dizer para vocês que nem isso a igreja hoje sabe, os que se dizem cristãos. Eles não fazem ideia do que é o batismo, arrependimento de obras mortas, fim dos tempos, a volta de Cristo. Eles mal entendem isso. Imagina Paulo hoje se achegando à igreja, o que ele falaria? Mas ainda bem que existem remanescentes fiéis que estão dispostos a estudar a palavra. Independente de ficar quanto tempo for 1 hora, 2 horas estudando, está disponível a crescer em conhecimento. E é o que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos iniciar com Oséias 5, o versículo 1, o versículo 7, o versículo 8, que fala sobre as últimas festas. Eu vou deixar um mapinha aqui do lado para você se localizar. E todos os textos que a gente vai falar, a gente vai ler Oséias 5, a gente vai ler Oséias 8, o 3 ao 14. Também a gente vai ler Oséias 9, versículo 1, o 5 e o 7. Oséias 12, do 5 ao 9, versículo 10, o 12 e o 13. Oséias 13, do 4 ao 5, o 7, o 8, o 9 e o 14. E por fim, Oséias 14. Na realidade, eu tenho anotado aqui no meu caderno o que a gente vai falar, então a tecnologia de ficar olhando, eu não tenho computador ainda para poder me auxiliar. A gente vai finalizar com Oséias e fazendo uma ligação de João 12, do 20 ao 24, e João 15, do 1 ao 5. Lembrando que esses estudos que eu estou passando são estudos ensinados por mestres da Bíblia. Então, esse eu vou deixar o nome dele aqui, de um dos mestres que eu tenho aprendido muito nesses dias, revelações profundas. Eu quero esgotar esse tema, o livro de Oséias, porque eu quero muito começar a estudar o livro de Enoque, onde existem muitas revelações da profundidade de Deus para os últimos dias, revelada para os eleitos dos últimos dias, assim como diz no capítulo 1 dele. Mas, gente, vamos iniciar com o versículo 1. Ouve isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, rede estendida sobre o Tabor. A gente pode notar que agora Deus aqui se dirige falando sobre o sacerdote, a casa de Israel e a casa do rei. Nós somos a casa do rei. Então, ele já traz a ligação que ele está falando, pronunciando essas palavras para a casa do rei. Vamos para o versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções.
Olha só o que está falando aqui, pessoal. Ele está falando sobre as últimas festas, que a lua nova os consumirá com as suas porções. Está falando da trombeta, da tribulação, das taças da ira de Deus, as porções da taça da ira de Deus, né? Aqui ele está trazendo a festa da lua nova. A festa da lua nova é comemorada todo o primeiro dia do mês, né? E ele está falando também com a festa das trombetas, que é comemorado no primeiro dia do 7º mês, ou seja, fazendo ligação com o início da tribulação. Aqui ele fala com as suas porções, as trombetas, né? Ou seja, o início da 7ª semana, a lua nova referente à festa da trombeta, comemorada no primeiro dia do 7º mês, onde se inicia as suas porções, como diz aqui, né? Como está falando aí, como eu estou sinalizando no texto, as suas porções, ou seja, o início da última semana, o início das porções da lua nova. Versículo 8: tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. A gente não vai focar nos nomes, mas vamos prosseguir. Levantai gritos em Bet-Avém, cuidado, Benjamim. Benjamim, ele está se referindo aqui à tribo do sul, Benjamim, onde o reino foi dividido no reino do norte e o reino do sul composto por Judá e Benjamim, né? Então ele está falando, cuidado, Benjamim, está alertando o povo. E aqui ele fala logo depois, olha só, versículo 7 a gente teve um entendimento que ele estava falando sobre a última semana, né? As porções da lua nova que acontecem no 7º dia, no mês 7, no primeiro dia da última semana, que se inicia as porções. E a primeira palavra aqui, depois do versículo 8, é tocai a trombeta, anunciando. Deixa eu me localizar, né? Então ele está falando, é o primeiro dia do mês, e esse primeiro dia do mês era um dia que era interessante a gente salientar, que era um dia de adoração em espírito e em verdade, né? Ele está se dirigindo à igreja toque a trombeta, aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque a festa da lua nova era comemorada no todo o dia 1º, e aqui ele está falando com as suas festas, as suas porções. Ele está falando sobre a festa da trombeta e também a festa onde era comemorada em espírito e em verdade, ou seja, os adoradores que adoravam em espírito e em verdade. Vamos para o capítulo 8 agora, né, que a gente estava falando, e ele começa com uma grande advertência. Ele fala sobre emboca a trombeta, né? Emboca a trombeta, aqui está se dirigindo, né? Porque olha só, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ele vem como águia, está se dirigindo ao anticristo, né? Também no tempo aqui, também estava se dirigindo a Nabucodonosor, que era uma figura de anticristo. Porém, os profetas ele atuam profetizando no tempo histórico e também salientando o tempo que há de vir. Então a gente precisa entender que os profetas, Deus nunca permite que eles saiam de cena perdendo seu valor, né? Mas ele fala, emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo os perseguirá, né? Ou seja, ele está falando aqui das duas casas de Israel, ou seja, os remanescentes, os apóstatas, né? Os remanescentes e os apóstatas, porque aqui está falando que existem apóstatas, eles se rebelaram contra a minha lei, a mim me invocam, nosso Deus, e dizem que o conhecem. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Aqui está falando sobre aqueles apóstatas que apostatarão da fé naqueles dias, né? No dias da onde será embocada a trombeta, né?
Ou seja, aqui, lembra, não faz referência, faz muita referência quando Jesus fala à igreja que se achava, né, rica, né, eu não preciso de nada, pois eu tenho tudo, lá em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, falando, né, vós que se acham, você é linda, mas na realidade você está cega e nu, né, é necessário que você compre colírio para os seus olhos, para que vejam. Então está fazendo uma grande referência aqui àqueles que invocam o nosso Deus, né, dizem o conhecê-lo. Israel rejeitou o bem, o inimigo os perseguirá. Aqui também está falando sobre as duas testemunhas, se você for analisar. Lembra da parábola das 10 virgens? Existe o grito da meia-noite. O grito da meia-noite se refere às duas testemunhas, ou seja, o povo de Deus. As duas testemunhas, como ensinado no capítulo 1 e no capítulo 2 dos nossos estudos, tem a ver com a plenitude da igreja, das duas casas de Israel, a tribo do norte e a tribo do sul, a tribo do norte que se semeou, se espalhou pelas nações e convergiu em Cristo Jesus. Ou seja, os dois profetas, as duas testemunhas, são a plenitude da igreja, que faz parte do grito da meia-noite, que vai tocar a trombeta, né? E 5 delas são nécias e 5 delas reagem, acordam, né? Porém, era necessário que houvesse o grito da meia-noite para que elas percebessem que era necessário colírio para os seus olhos. Então aqui ele está falando que a águia perseguirá a igreja, né? Ele está falando, de uma ação contra aqueles que transgrediram a lei do Senhor, que transgrediam a fé em Cristo Jesus, se achavam casa de Israel, se achavam filhos, porém eles não eram. E aí no período que eles despertam, 5, metade desperta, a águia começa a perseguir. É difícil de explicar isso, mas enfim, vamos continuar. Versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios, né? Os apóstatas, como a gente havia dito, né? A gente vê Judá, os judeus, confiando nos seus exércitos, né? Nos seus mísseis antibomba. A gente vê Israel construindo palácios, né? Ou seja, as nações que se espalharam, que apostataram da fé, que são aqueles que se multiplicaram pelas cidades, né? Que confiam na força dos seus braços, que faz referência com um grito que desperta as nações, das duas testemunhas, que testemunham, que profetizam para as nações, e aí a metade acorda, né? As 5 acordam, faz referência a esse povo que confia, né, nos seus castelos, e Judá que confia nos seus exércitos. Porém o Senhor enviará fogo contra as cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Tá? Agora vamos para Oséias 9, no versículo 1, 5, 7, que fala sobre o castigo das últimas festas, né? Ou seja, o castigo da última semana, ou ao soar das 7 trombetas, o castigo de Deus sobre a terra. Versículo 1: Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais, ou trigos, aqui está se referindo ao trigo, né? E a gente lembra da passagem onde o Senhor fala que se o grão de trigo cair na terra, cair na terra, ele produzirá muitos frutos. Ele estava se referindo com ele próprio, consigo. Se Cristo Jesus morresse, ele faria uma só cabeça entre as duas casas e convergeria os povos das nações por meio da aliança estabelecida por Cristo Jesus, né? Então aqui ele está falando que Israel se prostituiu e abandonou Deus, né? E amaste a paga de prostituição em todas as eiras, em todas as eiras de cereais, em todas as plantações. Ou seja, ele está se referindo à prostituição de Israel, né? A prostituição da igreja também. Versículo 5: Que fareis vós nos dias da solenidade, no dia da festa do Senhor? Né? O que fareis? O que o Senhor está falando aqui, né? Como reagireis
diante do dia do Senhor, da festa do Senhor, que tem a ver com a última semana, a festa das trombetas. Versículo 7, chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Ou seja, Jesus trazendo a realidade das nações, né? Da Israel que se semeou pelas nações, a prostituição, a iniquidade, e os dias chegarão. Os dias da retribuição da iniquidade chegará, né? Como diz no versículo 5, a solenidade da festa do Senhor. Ou seja, aquele dia haverá de chegar e será retribuído o castigo. Ele está falando sobre a ira de Deus sobre as nações nos últimos dias, por causa da iniquidade. Vamos para Oséias 12, a gente está fazendo uma corrida aqui contra o tempo, para que a gente entenda um pouco do que o profeta Oséias está querendo dizer. 12, versículos 5 ao 9. Vamos. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias das festas. Olha só, fazendo ligação exatamente com o que eu havia falado para vocês, que é a igreja de Laodiceia. Vamos para Apocalipse 3 aqui, para que vocês tenham a noção do que está se referindo esse texto. É a igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Olha a referência que está fazendo aqui, com o versículo 8. Mas contudo, me tenho enriquecido, adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Olha só o que o Senhor está trazendo, está falando sobre Efraim, está falando sobre a igreja nos últimos dias, né? Essa igreja, essas virgens que achavam que estavam enriquecidas, mas estavam dormindo, sendo enganadas. Lembre-se que o grito da meia-noite e as duas testemunhas fazem parte da igreja. As 10 virgens são as nações que dormem, os cristãos, a igreja que está dormindo. E aí houve o grito dos duas testemunhas alertando a volta do Senhor. E olha só que interessante, eu não sei se você lembra o estudo 1 e 2 que a gente fez, que falava que o Senhor a levaria para o deserto, assim como em Apocalipse 12 está escrito, e falaria ao seu coração. E está totalmente alinhado com Apocalipse 3, onde a gente está lendo aqui, que fala sobre Apocalipse 3, aquela igreja de Laodiceia, que fala o quê? A fim de que compre ouro refinado, fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha. Ou seja, uma purificação. E no versículo 9, o que a gente tem escrito aqui? Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias das festas. Ou seja, Deus retirando o povo para o deserto, como em Apocalipse 12, fora do sistema do anticristo, e aonde trará vestiduras para a igreja, aperfeiçoará a igreja, né, com fogo. Olha só o que o Senhor está falando aqui, né? Para quem é pré-tribulacionista, é uma queda livre, um penhasco despencando. Misericórdia.
Então, olha só a profundidade dos textos aqui. Vamos para o versículo 10, né? Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus similares, né? Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. A gente vai ler aqui, ó, o 12 e o 13. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Por que Deus está falando? Por que Deus está falando de Jacó aqui? Né? Olha só, Deus está citando Jacó, está citando Moisés. Qual que é a referência dele citar os dois profetas? Lembra que Jacó precisou trabalhar durante 7 anos para Raquel, para ter Raquel? O tempo, aqui, o que Deus está trazendo aqui, a revelação que Deus está trazendo aqui, ele está falando sobre o gado que é guardado, né, por amor a uma mulher, né, por conta de um casamento. Lembra que Jacó guardou o gado, serviu o seu sogro por conta de um casamento durante 7 anos? Ele está fazendo referência ainda o Senhor guardando o seu gado, suas ovelhas, né, para um objetivo do casamento. Isso é lindo, né? E aqui fala, vão habitar em tendas no deserto, longe do olho do dragão, né? Como descrito no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E eu vou guardar a mulher por amor ao meu casamento. O Senhor está referindo Jacó aqui, dizendo que o Senhor guardaria esse povo que seria levado a morar nas tendas como nos dias das festas, né? Aí a gente não vamos entrar nas festas agora, mas que guardaria esse povo assim como Jacó por amor ao casamento, ou como Moisés, né, que Deus guardou o povo durante a peregrinação no deserto. Então o Senhor os guardaria. Ele faz esse jogo para que a gente entenda o amor que Deus tem de guardar o seu povo por conta do casamento que o Senhor vai selar. Vamos lá, Oséias capítulo 13, versículo 4. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aqui Deus está se referindo ao anticristo, né? Porque nos últimos dias se levantará 2 salvadores, digamos assim, né? O anticristo vem como esse homem que traz soluções, né? Então, não conhecerás outro Deus além de mim. Esse povo que será guardado no deserto será mantido e não conhecerá outro Deus, não se submeterá ao sistema do anticristo. Versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Lembra que Deus fala lá, capítulo 1 e 2 de Oséias, fala lá em Apocalipse, que falará ao coração da mulher no deserto. Né? Eu te conheci no deserto, ou seja, você foi provada e aprovada no deserto. Continuamos aqui. 7, 8, 9, né? Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Por que Deus está falando, está citando esses 3 impérios, o do leão, o do leopardo e o do urso, que faz ligação com os 3 impérios, o império babilônico, o império persa e o império grego. Por que Deus está salientando esses 3 impérios designado aos últimos dias, né? Porque o povo será exatamente como leão, como leopardo, espreito no caminho. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Está falando sobre a prostituição das nações, né? A perseguição contra os santos. Ou seja, Deus se levanta,
Deus se levanta como guardião. Mas ele salienta ali o Império Babilônico, o Persa e o Grego, né, que foram 3 impérios fortíssimos. Deixa eu me localizar aqui. Ele fala sobre os 3 reinos que afligia o povo de Deus, né? Porque me abandonaram, ou seja, também faz referência com o abandono de Deus, né? Como no reino babilônico, o persa e o grego, onde o povo abandonou Deus, né? E aí que fala sobre a tua ruína, vem de ti e só de mim o teu socorro, ou seja, o socorro da igreja, o socorro das nações vem somente do Senhor. Versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Aqui, arrependimento algum está falando da obra de Cristo, a redenção dos santos, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Lembra? Aguilhão, perdão. Né, que o Senhor fala quando Paulo teve essa revelação de que nós não morreríamos, mas seríamos transformados, né? Nós seríamos transformados, muitos, ainda ele fala, eis aqui um mistério, porque nem todos morrerão, mas passarão da morte para a vida, serão transformados, ou seja, está falando aqui do período quando Cristo vem, quando Cristo vem buscar a igreja, aqueles que são transformados, né? Que não verão a morte, e também aqueles que morreram em Cristo, que aguardam em espírito com Deus, que não serão mantidos no poder do inferno da morte, né? Mas ressuscitariam pelo Espírito de Cristo. E aqui fala que Deus não se arrepende da aliança que fez em Cristo Jesus, né? Deixa claro isso. Vamos para o 1 Coríntios 15, né? Que está descrito esse trecho de Paulo, né, que ele fala, eis que vos falo um mistério, né? Aqui também temos a festa, né, que se refere à festa da trombeta, que chama a expiação, e também que chama a festa das tendas, ou seja, os 3 períodos, né? As trombetas, a ira de Deus, né? A expiação do povo e o povo habitando em tendas, sendo purificado. Oséias capítulo 14 agora, não sei se você está conseguindo entender, se localizando, mas aqui ele fala sobre as realidades da lei, né? Vamos para o versículo 3, os órfãos da casa de Israel. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Aí nós já lembramos de Romanos 9, né? Quando o Senhor nos adota como filhos de Deus, mas não mais órfãos. Deus nos salva, né? Porque aqui o povo se arrepende, não confia mais em cavalo ou nas obras das suas próprias mãos. Aqui existe também um mistério sobre a casa de Israel, o povo judeu, onde eles reconhecem, muitos reconhecem, né? Eles saem da orfandade. Ele fala aqui sobre, tá se dirigindo a Israel, que se tornou órfão lá em Oséias, quando Deus quebra a aliança, segundo Oséias, quando Deus quebra a aliança com as tribos do norte e semeia pelas nações, e em Cristo Jesus ele as tem como filho de Deus, né? E seja esse povo não confiará em suas mãos, mas ele se tornará filho, né? Não confiará nesse período nos seus próprios esforços. Então, para finalizar agora, vamos para João 12, 20 e 24. Ora, vamos lá, João 12, pessoal. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, pois, foi dizê-lo a André, e André e Filipe os comunicaram a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, né? Ou seja, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto.
Olha só, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E eu onde estiver, ali estará também o meu servo. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. É. Agora, o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando que o trigo, olha só, o trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Ou seja, ele está falando sobre os gentios que semeados nas ações, que voltariam para Cristo, que dariam muito fruto em Cristo Jesus. Ou seja, as nações, Jezreel espalhado pelas nações, gerariam muitos frutos, porque Cristo morreu e por meio da fé em Cristo Jesus, da descendência de Abraão, os filhos, aqueles da areia do mar, que pertenciam às tribos do norte, que se espalhariam pelas nações, e também os judeus, aqueles que faziam parte da aliança que Deus manteve até Cristo Jesus, que se convergiriam em um único cabeça, que era Cristo Jesus, e por meio disto produziria o trigo, muitos frutos, né? Quem que é a videira? A videira é Jesus. Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? Então Cristo produziu os frutos na sua morte, porque unificou as casas de Israel que haviam sido separadas e espalhadas pelas nações. Olha só que tremendo que o Senhor fala aqui. João 15, do 1 ao 5, ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor. Todo o ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Olha só que também está falando sobre a limpada, né? O Senhor limpa, porque ele pega os frutos que aquela videira produziu, né? Por isso que o Senhor, nós não temos ovelhas nossas, mas nós entregamos ao Senhor. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Está falando sobre nós permanecermos em Cristo Jesus, a nossa fé estar baseada e firmadas em Cristo Jesus. Esse dará fruto, principalmente nos últimos dias, no período da tribulação. Dará muitos frutos, né? Então, esse mais foi um estudo da escatologia de Oséias. A gente correu um pouco rápido para que a gente terminasse esse tema e pudesse crescer em entendimento. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, vocês podem falar comigo, né? E a gente se ajuda a crescendo junto, principalmente no tempo que estamos entrando, no período de pré-tribulacionismo, né? Estamos antes da tribulação, mas prestes a entrar na última semana de Daniel. O sistema está sendo implementado e nós seremos esse ramo que estará firme na videira e produzirá fruto nesses dias. Forte abraço a todos, que Deus abençoe você. A gente vai continuar com outros estudos nos próximos dias para te abençoar e para que você também cresça em conhecimento.